Estão online já, todo mundo? Eu desisti de fazer a calculadora, vou fazer por aqui que fica mais tranquilo. HP tem que usar, né? Paguei caro essa porcaria. Então, raiz de 3, eita, vezes a força que eu calculei aqui em cima, ó, 26,556, vezes o coeficiente de segurança é 2,8, tudo isso dividido por SY, que é 455, tá no problema lá, né? E a espessura, pô, não olhei a espessura da chaveta. Vamos ver quais são as espessuras da chaveta. É um eixo de 35 milímetros. A gente vai lá para a tabela das chavetas, que é essa daqui. Eixo de 36 milímetros, inclusive, tá? Então, é uma chaveta 8x6 ou 8x8. Eu vou usar a chaveta 8x8. Porque, e sim, tá? Chaveta 8x8. Então, a largura seria o T, né? Eu sei porque aqui tá W, lá tá T, mas enfim, é 8 milímetros e a altura é 8 milímetros. Vamos lá na nossa conta, vezes o T, que seria 8 milímetros. Agora isso aqui. Vamos ver quanto que deu aqui na nossa... para mim deu um valor diferente aqui já. Eu acho que ele usou o T do enunciado, professor, não é? Ele T de 0, quanto? 0,01. 0,01. Ele fala de 10 milímetros bem no início. Ah. Safety. Ele selecionou 10 milímetros. Ele 36. Ele pegou a linha de baixo. 36, 10 milímetros. Então, se ele trocou, inclusive, aqui, teria que ser aqui. Tudo bem. 10x10. Bom, eu vou botar aqui o resultado. Vamos botar os dois resultados, já que nós temos dois cálculos agora. Vamos fazer assim. 10x10, L, cisalhamento, L de contato. E outra. E aqui, professor. E professor. Oi. E L aí não é, então, o comprimento da chaveta, ou é? É o comprimento da chaveta. Ah, beleza, então. Tá claro o que é o comprimento da chaveta para vocês? Qual a dimensão que a gente está falando? Se alguém tiver dúvidas, levanta a bandeira aí. Aqui deu 28 para ele, né? 28, quanto? 28,3. E aqui para ele deu 32,7. Vou lá para nós. Então, cisalhamento aqui, contato. Olha para o contato. Então, vai ter, vamos jogar isso aqui para a pilha, de volta, 2 vezes a força, 26,556, vezes 2,8 coeficiente de segurança, dividido por 455, vezes o H, que no nosso caso é 8. 40,85. Tá, então aqui os valores que a gente encontrou, usando a chaveta 10x10 e usando a chaveta 8x8. Tá? Observa que, de novo, para tensão de contato deu um comprimento maior. Tá?
mas a gente utilizou como falha para o contato a falha, o escoamento do material. Tá? Embora a teoria esteja ok, na prática a gente visualiza que essas tensões de contato de Hertz, elas são mais resistentes, tá? Mais elevadas. A gente vai ver lá na engrenagens, vocês vão ver lá 1000 megapascal, tá? 800 megapascal de contato e é um valor mais coerente com o que acontece na vida real. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo interpretar aqui. Essa aqui seria a nossa chaveta quadrada, certo? Então, ela montaria no nosso eixo, entre o nosso eixo e o cubo. O cubo vai ficar assim. Poderia ter uma engrenagem, poderia ter uma polia, qualquer coisa. E ela vai encaixar dentro aqui, entre o eixo e o cubo. Tá. Então aqui a gente tem a largura dela, a altura dela e aqui o comprimento. E é esse comprimento que a gente está Acabou o tempo, não? Travou tudo para mim. Tudo bem. E é esse comprimento que a gente está calculando. Tá? Porque a altura e a largura são padronizadas, entre aspas, né? E a gente menciona o comprimento da chaveta. Claro que aí eu estou limitado ao comprimento do meu cubo, né? Se eu tenho uma engrenagem estreita, eu não vou conseguir alcançar esse comprimento. Eu vou ter que dimensionar, na verdade, o meu cubo, né? E a chaveta, enfim, vai ser... pode ser maior, enfim, a chaveta, né? Para você ter tolerância de montagem, mas respeitando esses dimensional. Não sei se ficou claro, se ficou alguma dúvida, dê um feedback aí. Pino. Como é que eu dimensiono um pino? Da mesma maneira, tá? Então eu tenho uma força cisalhante e eu tenho aqui a área do pino. Seja ele sólido, seja ele elástico, seja ele cônico, né? E aí eu vou pegar, ao invés de pegar aqui a minha largura da chaveta, eu vou pegar, quando eu fizer força sobre área, eu vou considerar a área do pino, né? Claro que eu tenho um cisalhamento em cima e outro cisalhamento embaixo, então eu vou colocar 2 vezes, enfim. Tá, todo mundo e tudo certo? O que faltou falar? Então, olha, fiz toda a conta, meu professor falou, tudo certo, né? E que tudo beleza. Porém, eu tenho mais torque ou eu não vou ter esse comprimento disponível. Tá? Tenho muito torque e não tenho esse comprimento disponível. O que eu posso fazer para aumentar a resistência da minha montagem? Eu posso montar 2 chavetas. Então, eu vou ter um eixo, diâmetro do eixo, eu vou botar uma chaveta. Essa chaveta eu já calculei, não vai ser suficiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar outra chaveta para distribuir essa força em duas chavetas, né? E aí eu vou colocar outra chaveta aqui. E esse torque, ele vai ser conduzido parte por uma chaveta e parte por outra chaveta.
Show de bola. E no caso, por questão daqueles concentradores de tensão que a gente calcula, isso muda alguma coisa? Aí é que tá. Era exatamente ali que eu ia chegar, né? Se eu olhar esse eixo de lado, vou até desenhar ele marrom, porque eu tenho um torque, mas eu posso também ter um momento, né? E esse momento vai resultar em cargas de tração e cargas de compressão, certo? Aí o que acontece? Quando eu alinho as chavetas, o meu momento ele fica concentrado numa área bem menor. O momento fica concentrado numa área bem menor. Isso faz você somar os dois concentradores de tensão. E não é uma soma aritmética, tá? Você vai, na verdade, concentrar 2 vezes mais tensão. Então, se aqui você tem um concentrador de 3, vai concentrar 3 e aqui 3 ou mais vezes, né? Então, isso reduz consideravelmente a resistência do eixo. Então, não se faz. Quando você quer montar mais uma chaveta, é possível, mas você dá preferência para montar chavetas a 90 graus entre si. Por que a 90 graus? Porque no eixo, quando eu aplicar meu momento, enquanto numa face eu vou ter compressão, na outra eu vou ter tração, essa chaveta estará na linha neutra, onde eu não tenho tensão. Tá? Onde eu não tenho tensão. Aqui eu tenho tensão. E aí eu consigo uma resistência, um concentrador de tensões menor, tá? Claro que eu vou ter soma dos concentradores, principalmente a torção, né? Vou ter soma dos concentradores de tensão, mas bem menos crítico que nesse caso aqui. Se for montar chavetas a 90 graus entre si, para não reduzir a resistência do eixo ao momento. Tá? Isso foi falado aqui assim, ó. Múltiplas utilizadas para normalmente orientadas a 90 graus entre si. Tá? Anéis de retenção, anéis elásticos, são utilizados, tá, para ressaltos para travamento axial. Tá? São concentradores elevados, em torno de 5 para flexão e 3 para torção. Por isso, se utiliza aonde você não para utilizar, né? Onde você não tem carga, certo? Então, também tinha aquele desenho do eixo aqui em cima. Então, o pessoal dá preferência para utilizar concentrador, anéis de retenção, ó, na ponta do eixo, onde você não tem carga. Tá? Aqui é capaz de ter um anelzinho de retenção, né? E com certeza ele vai concentrar tensões. E são tensões elevadas. Então isso leva um certo cuidado no projeto. Tá? Eu coloquei isso num projeto um tempo atrás, bem dessa maneira que está disposta aqui, ó. Aí não tive um sucesso, não tive uma experiência muito boa. Por quê? Porque eu tinha cargas de momento nessa chapa. Imagina aqui, você aplica uma força nesse sentido, ó. Tá?
Então, beleza, vai resistir. Só que, dadas as folgas aqui, ó, do eixo, enfim, essa chapa vai aplicar carga só de um lado do anel. E essa carga aqui de um lado do anel fazia o anel saltar fora do seu alojamento. Então, O senhor sabe se o anel elástico impacta muito na questão de atrito, professor? Ou ele não... Atrito, acho até que não. Mas assim, se você tiver com ele forçando, ainda mais com essa inclinação, que nem eu falei, né? Com esse momento. E ele rotacionar, ele pode abrir esse anel e aí facilitar para saltar fora. Entendi. A gente tinha uma situação lá na empresa que a gente tem uma dobradiça de 7 pontos. Sim. Então, basicamente cheia de anel elástico. E aí surgiu um fornecedor aí oferecendo pra gente a opção de usar com remanchado, que ele tinha um processo e tal, e melhorou bastante essa questão. Eu não sei se foi só a remoção dos anéis que fez o milagre, né, ou se tinha algo mais na jogada. Pode ter a ver, sim. Dobradiça de 7 pontos? Tem que considerar que tem 7 pontos ali com anel dos dois lados, se eu não me lembro de um lado só. Não foi exatamente Mas meu vocês projeto. usavam um anel elástico... tem que avaliar, mas usavam nas extremidades ou entre todos os elos? Nas extremidades e entre os elos, se eu não me engano, para deixar firme. Senão a gente tinha uns problemas de folga, porque por conta de fazer a jogada das espessuras das chapas, né? Sim. Então, em alguns pontos tinha de ambos os lados. Aí acabou... É que o deixa firme nada mais é do que gerar atrito, né? Aí que tá. Esse que foi a... Quando, vou botar um anel para deixar firme. Quando o deixar firme nada mais é do que você gerar atrito suficiente para impedir isso aqui de girar livremente. Uhum. Então, Daí... talvez é injusto com o anel botar culpa nele, mas Sim. pode ser uma questão de montagem. A gente teve um problema daí que eu não tinha um ponto muito bom do mola gás para deixar o negócio ergonômico depois. Era usado numa portinhola, no caso, né? Que Certo. abria de forma superior. Então, bem chatinha a situação. Tem que avaliar, mas enfim. Mas eu já usei, mas já tive problema também, né, com o anel elástico. É que tem casos que ele não vai te incomodar, né? Nesse tipo de montagem aqui, que nem está no exemplo, né, na ponta aqui do eixo, ele atende super bem, né? Agora, como elemento de fixação, talvez se você precisar de responsabilidade, eu não jogaria responsabilidade sobre ele. Essa aqui seria a questão, a lição que eu tirei do caso. Então, isso eu falei na primeira aula para vocês, certo? Que o custo está diretamente relacionado com o nível de tolerância que se deseja. Né? Então, se você tem uma superfície bruta, né, você tem um custo. A partir do momento que você começa a usinar, retificar, brunir, o teu custo vai elevando, né, exponencialmente. Por que a gente fala isso? Por causa das análises de tolerâncias, que a gente falou lá na nossa primeira aula, certo? E em eixos, eu tenho em português isso aqui? Não. Putz, achei que tinha.
eu abrir o livro, então fica melhor para vocês lerem. Em eixos, é comum eu utilizar de ajustes, tá? Tanto para montar o rolamento, quanto para montar os componentes, certo? E esse ajuste pode, inclusive, servir como transferência de torque. Então, eu falo essa final de aula, né? Essa questão já é 10 horas, já estou passando meu horário, porque aqui você tem algumas dicas, tá? De tolerâncias ISO, né? Baseados no tipo de ajuste que você deseja, certo? E com tolerâncias bem abertas, ó, H7, H11, H9, né? Coisa que hoje em dia é tranquilo de você atender, certo? É tranquilo de você atender. Então você pode trabalhar com folga ou com uma interferência. E essa interferência pode ser utilizada para transmitir torque ou travar axialmente. Então é comum o pessoal usar chavetas para travar o torque e uma montagem apertada, né, com um ajuste de interferência para travar o deslizamento axial. Tá? A gente calcula aí a pressão gerada na interface, certo? Baseado nos diâmetros dos eixos, e esse diâmetro tem que avaliar a tolerância mínima e máxima, né? E como ele vai montar, enfim, certo? No caso que ambos membros são do mesmo material, essa equação fica simplificada, porque o módulo de elasticidade é o mesmo, né? O coeficiente de Poisson aqui também, fica bem simplificada a equação, tá? E aí a gente calcula, claro, dá para calcular as tensões para garantir que o cubo não rompa, né? O eixo é sob compressão, então é relativamente tranquilo. Agora o cubo pode trincar. Você consegue até calcular as tensões aí baseada nessa pressão. E aqui calcula o torque. Tá? O torque, que essa interferência pode... a força de fricção, né? Força de fricção que a interferência pode transmitir, e o torque aí que esse eixo pode transmitir somente pelo ajuste de interferência. Tá? Então ele calcula da mesma maneira que a gente calculou das chavetas aí, ó, a força de fricção é a coeficiente de atrito, né, que é aquele usa, em vez de usar um mi, usa o F, vezes a força normal. O que é a força normal? É a pressão vezes a área. Qual pressão? A pressão que você calculou aqui. A pressão de montagem entre as duas peças. E a área de contato entre as duas peças, né? Está descrita aqui. Ele faz as simplificações, obtém essa força de fricção, e aí faz fricção vezes, aqui é um símbolo errado, tá? Aqui seria o dividido por 2, né? Força vezes o raio, né? Força vezes o diâmetro sobre 2. Joga essa equaçãozinha aqui no lugar da força de fricção e obtém aí o torque que você conseguiria transmitir para a interferência. Tá? Então, há essa possibilidade de montagem também. E era isso, pessoal. Tá? A gente encerra o capítulo 7. Eu não separei tarefa para hoje, até porque a aula que vem vocês vão ter a avaliação, né? A avaliação vai até o capítulo 7 aqui. Eu não fiz a prova ainda, não sei se eu vou botar chaveta, não vou botar. Nunca coloquei, mas não sei, de repente eu coloco alguma coisa aí. Já para fazer uma prova um pouco diferenciada. E aquela aula que a gente fez no sábado, né? Serve como alguma revisão. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. E se vocês não conseguirem resolver o exercício da lista, me mandem um WhatsApp ali que eu faço algum outro videozinho, né? Expliquem qual que é a dúvida de vocês, enfim, para vocês conseguirem entender
entender essa questão e aplicar, enfim, né? Tanto para vocês se sentirem seguros, claro, para avaliação, mas profissionalmente também, né? Saber que, ó, já dimensionei esse exercício aqui, né? Já dimensionei um eixo e deu certo, não. E o professor disse que estava certo, né? Então, vamos para a vida real. Vamos dimensionar um eixo na vida real, aí para ver o que acontece. É para vocês terem essa segurança aí, tá? Então, aula que vem não tem aula, semana que vem não tem aula. Semana que vem a gente vai ter a avaliação, tá? Então, eu vou postar ali a avaliação. Eu vou estar disponível das 7 até as 10, se alguém tiver alguma dúvida referente à prova, tá? Por WhatsApp depois, eu demoro um pouco, então não consigo garantir que eu vá responder na hora, né? Mas manda lá, assim que possível eu dou um retorno. E aí vocês vão entregar a tarefa até no dia 10 de outubro. 10 de novembro, perdão. Né? 10 de novembro, aí vai ter aula normal e aí a gente segue no capítulo 8 e daí para diante. Tá? A gente não tem muitas aulas ainda para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai ver parafusos, a gente vai ver engrenagens, tá? E depois a gente vai ver rolamentos. Eu acho que dá para ver tudo isso aí até o final do curso, certo? Parafusos é importante também saber calcular, dimensionar bem o parafuso, né? Então, eu gasto 1 ou 2 aulas aqui na área de parafusos. Depois a gente vai Professor, que também eu acho importante vocês terem essa experiência em engrenagens. Esse capítulo 9, vocês têm uma disciplina só relacionada à soldagem, tá? O capítulo 10 deve ser rolamentos, não, molas. Isso que eu já vi com alguns alunos, não sei se vai dar tempo de ver com vocês, tá? Mas é um capítulo bem interessante também para calcular, para dimensionar. Mas está ali à disposição. Mancais de contato, a gente vai acho que vai dar tempo também de visualizar, né? Mancais de rolamento, né? Rolamentos de esfera e rolamentos de rolos. Mancais de lubrificação, eu nunca consegui ver na disciplina, nunca tive tempo suficiente para ver. E no capítulo 13, que é de engrenagens, esse aqui eu adianto, tá? Então, lá de parafusos, provavelmente a gente vai pular aqui para o capítulo 13. Estou querendo descer aqui, ó. A gente estuda o capítulo 13, estuda o capítulo 14, aí depois volta. 13 e o 14, que é dimensionamento. professor, Oi? só para confirmar, então, a nota do grau A vai ser todos os exercícios que a gente teve que fazer e te entregar até agora, e a Isso. nota do grau B vai ser a prova mais o restante dos exercícios? A nota de grau A é a prova, é a avaliação da semana que vem e os exercícios. Tá. E no grau B tem outra avaliação e as tarefas também. Ah, bom. E como que vai ser dividido? Vai ser 5 pontos a prova e 5 pontos as tarefas? 5 pontos as provas e 5 pontos as tarefas. Beleza. Agora, eu não sei se eu vou considerar todas as tarefas da mesma pontuação, porque tem umas bem mais longas e outras mais curtas. Enfim, isso eu vou ver na hora de corrigir aí para ter uma noção melhor. Até para ficar justo com vocês, porque às vezes, eu não fiz uma tarefa que era curta e fiz uma que gastei um tempão fazendo aqui a longa e acertei tudo e sei lá. Então, para ficar justo para todo mundo, aí a tarefa longa, de repente, eu considero ela um pouquinho mais aí. Sei lá, 1 ponto a tarefa longa e meio ponto a tarefa curta, alguma coisa nesse sentido. Ok? Beleza. Tá? Eu vou, mas a hora que eu corrigir, eu posto o meu critério de avaliação aí. E, enfim, aí a gente vai conversando. Beleza, pessoal? Tá. 10 e 10, vou me despedindo. Cabeça
virado, uma confusão. E qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço, boa noite e até mais. Valeu. Falou.